Nação, é o seguinte, hoje eu vou falar uma coisa pra você. O juiz prejudicou o Flamengo hoje. A arbitragem prejudicou o Flamengo hoje. As faltas que aconteceram na partida em cima do Emerson Royal, uma falta criminosa. Outra falta em cima do Bruno Henrique, que era pro jogador ter recebido o segundo cartão amarelo e ter sido expulso. O juiz prejudicou a partida hoje pro Flamengo. E um detalhe importante, olha a lesão do Arrascaeta, confirmada a lesão na clavícula do Arrascaeta. O Arrascaeta está praticamente fora por 3 meses, deve perder a Copa do Mundo. Cara, olha só o que aconteceu hoje. Olha só o que aconteceu hoje. A partida ficou 1-1 e, na minha opinião, o Flamengo foi prejudicado, porque o juiz poderia ter controlado a partida. O juiz poderia dar o cartão quando tinha que ter dado cartão para controlar a partida, mas não deu. Olha aí o que aconteceu. Bom, vamos lá para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil. Quero que você comente, escreve nos comentários o que você achou da partida, se você assistiu, coloca aí nos comentários. Vamos lá para o vídeo de hoje, créditos canal ESPN. O Flamengo ficou no empate com o Estudiantes lá na Argentina, líder do grupo. Tem uma notícia que preocupa, hein? O elenco é vasto, muito qualificado, mas Arrascaeta... Certos nomes, né? Certos nomes são meio que insubstituíveis. Arrascaeta, me parece... Dependendo do que acontecer, pode até perder Copa do Mundo, hein? Não é exagero, não. A gente vai falar sobre... Só falar aqui um pouco do jogo. Nós estamos ali dentro com uma série de jogadores cheios de hematomas, todos parece que vêm de uma guerra e não de um jogo de futebol. A agressividade é uma coisa, a violência é outra. E os árbitros, não sei porquê, na Argentina, conduzem os jogos de uma forma diferente. Há 2 lances claramente de expulsão que ele deixa para trás e isto é impossível jogar assim. E a Conmebol tem que ver como é que os árbitros apitam aqui na Argentina. Porque eles apitam de uma forma aqui e fora daqui apitam de outra forma. Isto não tem nada a ver com a outra equipa fez o jogo que lhes deixam fazer, sempre apoiada pelo público, é difícil jogar aqui, eles têm uma boa equipa. Mas os árbitros não podem deixar que isto aconteça, que isto é violento. Vocês virem a nossa equipa ali dentro, parece que vieram de uma guerra. E é um alerta para uma competição que é a maior competição da América do Sul, não ter este tipo de arbitragem só num país. Está ok? Como é que foi a recepção com a Arrascaeta depois dos exames, a fratura confirmada, a infelicidade que ele faz? É uma infelicidade grande, há um tempo de recuperação que pode pôr em risco o Mundial, mas pronto, vamos ver, há sempre recuperações mais rápidas do que outras, mas é uma infelicidade muito grande, não só para nós, porque é um jogador muito importante, mas também para ele em ano de Copa do Mundo, tá? Não é isso, agora que ele apite e que cumpra as regras, é a única coisa. Ele já é a segunda vez que nos apita aqui, a segunda ou terceira vez que nos apita na Argentina, e os árbitros têm um comportamento fora da Argentina completamente diferente do que têm aqui, tá? Desculpa, ¿se sintió perjudicado también? No es una cuestión de ser perjudicado, es una cuestión de la forma como se deja. Una cosa es agresividad, que es una cosa que hace parte del fútbol, otra es violencia. Y por ejemplo, ese lance con Bruno Henrique, si Bruno no tira la pierna, podía poner una lesión muy grave. Y el árbitro no da amarillo, y no da amarillo ¿por qué? Porque era el segundo, ¿no? Bien, ¿no le pareció poca adición? 4 minutos nada más del partido. 4 minutos? Sí. Sí, no sé cuánto, pero podía ser más, eso sí, podía ser más. Pero 2 expulsiones, ¿ah? ¿2 expulsiones? Sí, estamos ahí por detrás de Enjoyal, esa, ¿no? ¿Ah? Y, pero los equipos brasileños también a veces, ¿o no? Sí, sí, es verdad. Virou Eu achei que ele ia falar do Arrascaeta, ele só falou do Arrascaeta porque foi perguntado sobre. Senão não teria falado do Arrascaeta. Mas a gente tem 2, a gente separou 2 lances aí, né, Silvânia, aqui no comando das picapes hoje. Pra gente mostrar, é verdade, Silvânia, agora daqui pra frente direto, né, Silvânia? Porque o Dimas realmente abandonou o barco. Abandonou? Abandonou completamente o barco. Foi viver outros amores aqui na empresa. É o seguinte, partiu em busca de novos desafios. O texto do LinkedIn Está em outro patamar. Está em outro patamar. Olha quanta coisa maravilhosa. Está em outro patamar, justamente. Está em outro patamar agora, né? Justamente hoje. Mas continua nos ajudando muito. Ele não larga, está no coração dele. Temos o lance aí, Silvani? Vamos lá? Das reclamações aí do Boto? Vamos lá. Eu queria começar falando do jogo, mas já que o Boto falou disso aí, vamos embora. Pedido de pênalti. Vamos lá.
Atenção. Mais rigorosos. E o pior é que é o seguinte, os caras vêm fazer, eles vão pro jogo, fazem esse tipo de... Isso daí, essa operação e tudo certo. Então, e aí o Estudiantes sai no lucro. Porque quem está brigando pela primeira colocação no grupo do Flamengo já vai atrapalhar, vai prejudicar e tal, etc. Quer dizer, você passa o pano ali... E para mim o ponto é assim, não é nem de ter árbitros que sejam mal intencionados, de ter árbitros que são condicionados pelo ambiente. Sim. Por exemplo, ontem o Boca teve uma expulsão no fim do primeiro tempo. Sim. Que duvido muito que acontecesse na Bombonera. Numa situação igual. Esse árbitro aí, então, nossa senhora, aquilo lá é... Mas, assim, eu acho que os árbitros de Libertadores, assim, eles deveriam ser capazes de se condicionar menos pelo ambiente, mas não são, né? Sim, sim. Eles apitam aquela coisa, eles apitam para ir tranquilos pro hotel, muitas vezes, né? Sim. E uma situação hoje que, com 2 a menos, né? Vai lembrar, o Piero Mas apitando, 43º jogo dele de Libertadores, ele deu 10 cartões vermelhos em 43 jogos. 10 cartões vermelhos em 43 jogos? Sim. Pô. E não deu hoje por quê, né? Não deu pra entender. É um número alto de cartões vermelhos, hein? Não sei porque hoje ele foi... Quase com a cada 4 jogos. É um número considerável. Bom, com 2 a menos o jogo ficaria mais fácil pro Flamengo, né? Poderia ter vencido, mas vamos lá. E sobre pênaltis, ele deu 13 pênaltis também nesses jogos, tá? Perfeito. Mas vamos lá, independentemente das expulsões, por que hoje não deu para sair com a vitória se o Flamengo ainda saiu na frente? E claro, time naquele rodízio que o Leonardo Jardim tem feito, embora alguns jogadores nas Copas, no caso a Libertadores, ele tenha mantido no time principal, né? Se a gente pegar, a gente pode até discutir isso. É que o rodízio do Flamengo você nem sente, né? O rodízio do Flamengo é brincadeira. Tamanho nível, né? É outro nível. Você tem um jogo como esse, tem o Luiz Araújo, né? Que faz o gol. Titular, que inclusive faz o gol. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo muito maduro, né? Sofrendo pouco, assim, obrigando os Estudiantes a jogar praticamente só a base de cruzamentos, né? E na maior parte do tempo sem grande perigo. A jogada do Bruno Henrique no gol é brilhante, né? Ele praticamente faz tudo, né? Ganha o duelo individual, deixa o famoso faz e me abraça ali pro Luiz Araújo. Mas aí no segundo tempo achei que o Flamengo aceitou mais o tiroteio, né? E aí não é que levou azar, né? O Muslera tem um mérito gigante também de fazer uma defesaça praticamente no lance antes do Estudiantes conseguir o gol, né? Que é um gol ali que o Rossi ainda faz uma defesaça. O segundo tempo foi um jogo muito bom, né? Os dois goleiros brilham, né? E aí o VAR ajuda a esclarecer que a bola entrou, porque aí depois, se a bola não tivesse entrado, tem falta no Rossi, né? Então era importante você ver se a bola entrou ou não. Nessa primeira jogada já. Sim. Porque aqui, ó, o Rossi toma a posse da bola e depois eles empurram a bola pra dentro. Mas aí a conclusão foi de que a bola já tinha entrado. Aí os dois times tiveram a chance de ganhar o jogo pra mim. O Flamengo tem uma bola no final que ele tem a chance de ganhar também. O jogo ficou mais aberto. Mas, assim, 7 pontos, 2 jogos pra fazer em casa. O Flamengo tá nessa briga por ser o melhor geral. O Flamengo tem condição de vencer os últimos 3 jogos, bater 16 pontos e ser o melhor geral. Só pra ficar claro, o Flamengo, a gente tá discutindo antes, né, debatendo a questão das faltas. O Flamengo fez 5 faltas no jogo e o Estudiantes fez 15. Fez o triplo, fora aquelas que ele não marcou, porque o padrão dele tava muito alto pra falta. Imagina pra vermelho e amarelo. O Flamengo tem com o Leonardo Jardim uma característica, não que não exibisse um jogo vertical quando necessário, né, transição muito rápida, mas isso se aprofunda com o Leonardo Jardim. Eu entendo que é preciso saber, quando você tem um Arrascaeta, Samuel Lino, Bruno Henrique, Luiz Araújo, é preciso também saber controlar um pouco mais a bola, um pouco mais adiantado. Não é só baixar para sair. Vamos tirar um pouquinho a velocidade do jogo. Claro, você tem vantagem, né? Senão o jogo fica nessa dinâmica que não é legal pro Flamengo, que tem todos os recursos, não dá nem para comparar, né? A qualidade. E o Leonardo Jardim tem que trocar mesmo. Cara, porque imagina o seguinte, né? O que o Abel acabou de falar assim, faz todo sentido quando ele fala que o time não tem tempo para se recuperar. E não tem. Porque quem está em casa no sofá não vai sair da Argentina para vir para São Paulo. Já está. Eles têm. Você tem que ir lá, um jogo como hoje você acha que o cara deita e dorme.
Ele demora para dormir, aí amanhã volta, às vezes treina antes, às vezes sai sem treinar, para treinar tarde ainda. Então, assim, isso não é tão simples quanto Vai parece. se adaptando, nunca é o ideal. Não é o ideal. Mas o Abel prefere manter o time lá com aquela formação. O Flamengo, você imagina você administrar um grupo quando o Luiz Araújo não entra nunca para jogar. O Bruno Henrique não entra, só joga o Pedro. Vira o até um Carrascal problema, não né, entra, Calçade? não entra Carrascal, não entra ninguém, cara. Aí o Saul fala, pô, eu não vim fazer o que aqui? O Jorginho e o menino, o Everton Araújo está jogando muito bem, ainda tem o Pulgar. Cara, O Everton Araújo foi Royal... titular nos 3 jogos da Libertadores. Por méritos. Então, Por méritos. Se Claro você... que está sem o Pulgar, aí hoje estava sem o Paquetá. Então, se você não, Mas tá lá. se não tomar cuidado com esta qualidade e usar, e aí ele pode usar no Brasileiro, usar na Libertadores e tal, ele não, vai ser insustentável. Não é só para desfrutar do Não é só pra benefício desfrutar. da rodagem, Né? mas para não ter o prejuízo da insatisfação dos jogadores. E mexe também. É, e na hora que você faz, precisa, exatamente. o cara tá. Você precisa Não é rodar. assim, cara, porque ele pode. Há qualidade para rodar. Às vezes tem time que você não tem qualidade, o coitado do treinador, quando roda, é um desespero. No caso do Flamengo, não é. Porque senão esse papo nós já cortamos aqui. Esquece, não. Vamos discutir o elenco do Flamengo. Tá, cara. Isso aí não dá. Que é isso? Ainda é melhor do que o do ano passado, do que o desse mesmo período do ano passado, ainda que aí chegou o Lino e tá bem, chegou o E o Paquetá. Leonardo Jardim administra Plata. bem isso para poder ter no Brasileiro, na Libertadores, equipes com capacidade física de responder à intensidade do jogo. Ele pode. Aliás, Então, acho que os dois lados de campo, o Luiz Araújo foi bem, o Samuel Lino de novo, já tido bem contra o Independente Medellín, fez uma bela partida, Bruno Henrique também. O que está me chamando um pouco a atenção, e é normal, porque os times não treinam, ou quase não treinam, é que para um time do Leonardo Jardim, a transição é bem feita, quando tem a bola, mas a marcação ela não é ruim, mas ela não é consistente, principalmente dos lados, como os times dele costumam fazer, para recuperação de bola e transição. Eu acho que isso é uma questão de tempo, o Flamengo ter isso com mais regularidade bem executado. Eu acho que é por isso que o Flamengo tem, às vezes, sofrido um pouco. Num jogo como esse, o Estudiantes fez o que o Cerro fez, tornou o jogo físico, tornou o jogo bruto, só que mais bruto que o jogo do Palmeiras com o Cerro, e no nível técnico melhor do que o Cerro tem. Sim. Eu não sei o que você acha, Bia, nunca em níveis PSG/Bayern, mas acho que ele está aceitando ter menos controle para ter mais desequilíbrio na frente. Talvez porque ele acredite mais nos jogadores dele. Sim, eu acho que pode explicar um pouco. E tem um detalhe no domingo que chama Vasco. Vasco é um clássico. Sim. O português sabe bem que é a importância disso, né? O Vasco da Gama, né? Adversário do Flamengo. Cara, entendeu? O jogo de hoje também, numa quinta-feira, na Argentina, que vai chegar, os caras vão chegar na sexta-feira, já. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Vão ter quinta, vou Virou chegar pra na quinta. Não, hoje é quinta, viu, Calçado? Não, Não é mas que tudo se bem. estivesse aqui, Tem a faria Mas o quinta, jogo foi quarta. tem a quinta-feira todinha, tem a sexta. Nesses 3 dias você recupera e não vai arrebentar ninguém em treinamentos. Então é o seguinte, esses caras, ele perdeu a Arrascaeta. Esses caras que ficaram fora, eles vão voltar para o clássico. Bom. E o clássico a gente sabe o peso que tem. Então é preciso olhar para tudo isso. Se você só olha para aquele momento, para o resultado do jogo, para este jogo, e não olha para o entorno, o que está acontecendo, a crítica é injusta. Porque aí para domingo ele pode... Porque hoje ele foi ele tinha ido de Danilo e Léo Pereira como dupla de zaga nos 2 primeiros jogos. Hoje não pôde usar o Léo Pereira porque está machucado, né? Machucou lá contra o Atlético. Talvez volte, não sei se volta já para domingo, mas talvez volte. Aí hoje foi o Vitão. Foi Vitão e Danilo. Então, talvez para o final de semana pode ser o Ortiz com o Pereira. Os dois estão mais descansados. Aí ele tem usado o Emerson Royal. Nos 3 jogos ele foi titular da Libertadores, o Emerson Royal. Então aí ele pode voltar com o Varela. O Alexandro hoje jogou, tinha sido o Ayrton Lucas nos 2 primeiros jogos, hoje ele pode voltar com o Alexandro. Olha aí como ele já renova o setor defensivo. Né? Deve manter o Everton Araújo. É interessante que talvez em vários aspectos a gente possa considerar o time do Brasileiro mais titular que o da Libertadores. Ah, sim, sim. Porque faz sentido. Porque cada ponto perdido no Brasileiro neste momento vale muito, muito mesmo. Na briga que o Flamengo trava com o Palmeiras, não sei se também com o Fluminense, mas enfim, pelos pontos corridos. Na fase de grupos, não.
partir do momento que você tem essa força, que você tem esse time, que você sabe que você vai se classificar, se vai ser o primeiro geral ou não, é uma outra história. Nessa sintonia fina, escalar o Varela e não o Emerson Royal, ou enfim, qualquer outra mudança que a gente queira dizer, o Pedro e não o Bruno Henrique, pode fazer diferença? Nessa sintonia fina pode. Agora, de resto, você sabe que jogando com esse time aí, ou com um time misto, todos os jogos da primeira fase da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo muito provavelmente vai ficar na primeira colocação. Se vai ser a primeira geral é outra história, mas acho que vale até eventualmente abrir mão de um primeiro lugar geral, se for o caso, para não perder ponto no Campeonato Brasileiro, em que cada rodada, de fato, vale muito. E eu acho muito legal como isso, aos poucos, vai entrando na cabeça das pessoas, né? Claro que no caso dos técnicos europeus, é mais normal que isso aconteça, porque já é uma cultura enraigada lá, esse negócio de, pera lá, cara, pontos corridos, se eu perder 2 pontos aqui, esses pontos vão fazer muita diferença lá. Não era o normal, né? A gente, assim, mesmo quando times brasileiros estavam em fase de grupos de Libertadores contra adversários mais frágeis, ficava aquela coisa de não é sacrilégio poupar aqui pensando no brasileiro, e acho que aos poucos isso vai mudando. Talvez mude mais para aqueles que são candidatos a título nacional, né? E menos para aqueles que estão brigando por Libertadores, por Sul-Americana, o que quer que seja. Mas, de qualquer maneira, acho que é uma mudança interessante e que está acontecendo. De domingo, dia 3. De domingo, dia 3. Até dia 31 de maio. Tem a última rodada do Brasileiro antes da Copa. Tem 9 jogos, tá? Só isso, né? Termina a fase de grupos da Libertadores e o Brasileiro. 3 jogos de Libertadores, um de Copa do Brasil. Estou falando de 3 a 31, tá? Se você quiser incluir hoje, né, você vai aumentar um pouquinho, mas serão 10. Mas vamos ficar só no mês de maio. Vamos ficar em maio. No mês de maio, 9 partidas, entendeu? É quase um a cada 3 dias. Aí, cara, vou falar o quê aqui? E aí vai negociar, por exemplo. Não tem. Talvez o jogo com Vitória, que foi 2-1, dá para negociar na Copa do Brasil. Dá para dar uma negociadinha. Mas assim, de novo, gente, a gente já falou isso 450 vezes, mas assim, vai dar uma negociada o jogo contra o Vitória. Que time do Flamengo vai a campo? Mas é um time bom. Cara, é brincadeira. Entendeu? É brincadeira. Olha lá, ó. Lino jogou hoje, aí entrou o Luiz Araújo, aí entra o De La Cruz, aí tá lesionado a Arrascaeta, mas aí o Jorginho tá voltando, aí o Everton Araújo tá numa baita fase, aí hoje descansou um pouquinho o Pedro, foi o Bruno Henrique, aí volta o Pedro. Num outro time, o Wallace tava jogando. Exatamente. No caso do Flamengo, e o Everton Araújo só entrou porque abriu ali um clarão, senão tava jogando... Porque você teve Pulgar, teve Jorginho... O Wallace jogou no último jogo da Libertadores. Contra o Independente Medellín. Entrou. Jogando como está jogando o Everton Araújo. Mas sim. Que só entrou em campo na quantidade de partidas que entrou, porque... E ele até, com o Everton Araújo, ele até modifica o pensamento dele, porque ele está numa sequência que ele joga todas. Então. Hoje, de verdade, alguém está falando da ausência do Pulgar? Ninguém está falando. O Everton Araújo simplesmente fez o povo esquecer do Pulgar. Quando voltar, claro, baita jogador, mas também não estava numa fase muito boa. Isso é super legal. O Flamengo hoje é difícil você ter um garoto ganhando espaço, porque agora vem a janela do meio do ano, é impossível não ter jogador. Sei lá, 2, 3. E o Flamengo vai contratar a promessa. Não vai. Promessa você não está vendo passar lá. Promessa é de casa. Então vê os caras prontos. E então a concorrência fica ainda maior. E mais, amanhã esse é o jogador que você vende. Sim. Você não forma pensando em vender. Sim. Mas se tiver a proposta mesmo. Sim. Ó, tchau. A gente tem que entrar num assunto aqui chato para o torcedor do Flamengo e para o próprio Arrascaeta, claro, pensando até em Copa do Mundo, né? Marcelo Bielsa. Exatamente. Após exame de imagem, essa é uma nota, boletim de imprensa aqui, uma nota oficial, né? Bertozzi que colocou no grupo, inclusive. Após exame de imagem realizado em um hospital local, o meia teve confirmada fratura na clavícula direita. O jogador retornará ao Rio de Janeiro na madrugada dessa quinta, juntamente com o restante da delegação. E aí a gente está com a imagem. Não teve maldade, não teve violência nem nada. Agora, o nosso Ismael Souza aqui, da nossa produção, ele faz uma conta aqui e pega o exemplo do Montoro, do Botafogo. Ele lembra aqui, ó, são 9 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, você lembrou aqui, Calçado. 5 do Brasileiro, 1 da Copa do Brasil, 3 da Libertadores.
O Montoro do Botafogo fraturou a clavícula no dia 8 de outubro do ano passado, operou no dia 11, ou seja, 3 dias depois, e voltou a jogar dia 18 de novembro. Ele ficou fora 41 dias. Tá. 41 dias, aí é muito em cima. O Montoro é menino, eu não sei o que isso influencia também numa recuperação, né? Agora, o fato é que assim, eu acho que dificilmente ele volta a jogar pelo Flamengo antes da Copa. Isso aí, e aí iria muito do quanto o Bielsa está disposto a acreditar numa recuperação da Arrascaeta dentro da Copa do Mundo. 15 de junho. É o caso do Estevão. Arábia Saudita e Uruguai, dia 15 de junho. 7 horas da noite. Estamos falando de menos de 2 meses. Menos de 45 dias. 45 dias. 45 dias é muito difícil. O Montoro é 41, né? 41. De recuperação. E aí o Léo lembrou bem que era o que eu ia falar. A gente está falando, eu não sei o quanto isso influencia ou não. A gente, obviamente, se a gente estivesse fora do ar, a gente ia se informar antes de. Claro. Mas como nós estamos no ar, o Montoro 19 anos, o Arrascaeta 31 anos. Quem já teve 19 e já teve 31... No caso? Sabe, eu já tive. Eu já nem lembro mais. Eu toparia ter os 19 mais os 31. Ficar com o Jean. Aí E outra, pra mim vai dar. a gente tem que entender o seguinte. Vai matar. Fraturas nem sempre são iguais. Tem que ver. Exato. Você também, não sabe. Fraturou a clavícula. Perfeito. Onde, em que onde, parte, como, em qual... Entendeu? Você tem diferenças de fraturas. Assim, no geral, talvez o médico possa falar, olha, de tanto a tantos dias, mas esses intervalos é muito difícil. Qual é a recuperação? Que tipo? Mas Então, de qualquer maneira é sempre legal ter uma base. É uma referência, compromete, balizamento. Pra saber que promete a convocação. existe uma possibilidade, mas que até mesmo essa possibilidade existindo, para mim é um caso, assim, né, a gente fala do Estevão, que eu acho até mais sério, se dependendo, né, do que... Mas essa lógica de, bom, esse cara é tão importante e tão bom que vale tentar levá-lo para contar com ele no meio da Copa do Mundo, porque, repito também, né, essa Copa do Mundo tende a ser meramente protocolar a primeira fase para as grandes seleções. É uma Copa do Mundo em que, de fato, tipo, você vai ter jogos até para fazer experiências e tudo mais na fase de grupos, onde a gente lembra de 12 grupos, 8 classificam 3 times. Exatamente. Então, pode até ser que isso, de alguma maneira, colabore para que jogadores possam ir à Copa do Mundo, não na plenitude da sua forma, para estar à disposição ou no primeiro mata-mata ou nas oitavas de final. Acho que depois disso é pouco provável, né? Sim. É isso aí, nação. Tá aí confirmada a lesão, então, do Arrascaeta na clavícula. Praticamente, eu creio que ele deve ficar fora da Copa do Mundo, não sei. Ou se, como dizem aí os comentaristas, se o técnico quiser levar ele para uma partida de oitavas de final, classificatória da Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a situação, cara, da partida de hoje é lamentável. Eu nem vou falar mais nada, a gente já viu aí o José Boto falando. Para mim foi uma vergonha hoje. Tinha que ter expulsado o jogador do Estudiantes quando deu a entrada no Emerson Royal e depois lá no Bruno Henrique. Eram 2 expulsões claras ali, 2 cartões vermelhos ali. Mas fazer o quê? Hoje o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Escreve aí nos comentários a sua opinião, deixa o seu like, a gente se vê no próximo vídeo.